Boa tarde, Claudete. Boa tarde, pessoal de casa. Tudo bem? Meu nome é Alessandra Nuso, sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e Direito das Mulheres. Eu estou gravando para vocês algumas pílulas para trazer informação, para trazer empoderamento para vocês através da informação, que é o que me compete. Na pílula de hoje, vamos falar sobre uma lei novíssima, agora de setembro de 2018, que é a Lei da Importunação Sexual. Antes, contudo, eu queria lembrar para vocês que nessa questão de violência de gênero, que hoje em dia é tão discutida, né? O que seria violência de gênero? É aquela violência cometida pelo fato de você ser mulher. É uma violência que não pode mais ser naturalizada, como já ocorria há um tempo atrás. Então, junto com a Lei Maria da Penha, que é a terceira melhor do mundo, a Lei do Feminicídio, que veio trazer essa desnaturalização da morte de uma mulher pelo fato de ser mulher, veio a Lei da Importunação Sexual. A Lei da Importunação Sexual, ela trata de dois pontos importantes. No seu artigo 215-A, mas a questão de artigos não importa. Vamos colocar da seguinte forma para ficar bem claro. Ela trata de dois temas. A questão da importunação sexual, que é aquele ato libidinoso praticado na presença de alguém com a intenção de satisfazer a sua lascívia. O que quer dizer tudo isso daí? Comumente a gente pode dar como exemplo aquele tipo de situação que nós mulheres passamos nos transportes públicos, no ônibus, no metrô, aquele homem que chega, se aproxima além do que deve, passa a mão disfarçadamente. Esse tipo de conduta, anteriormente, era considerado uma contravenção penal. A pessoa não podia ser presa em flagrante, sequer um crime representava, e ficava por isso mesmo. Ou seja, as mulheres clamavam por alguma segurança nesse sentido, porque elas eram molestadas, né? Falando claramente, aquela encoxada, aquela aproximação indevida, e as mulheres ficavam, obviamente, sem qualquer defesa. Hoje em dia não é mais contravenção penal, é um crime que o autor da violência pega de 1 a 5 anos de reclusão. É um crime tipificado no Código Penal. E isso é muito importante justamente pelo fato de não naturalizarmos essa questão. E também foi achado um meio termo numa situação em que nós não poderíamos incluir como estupro, porque o estupro necessita uma violência, uma grave ameaça. Então, situações como estas, que obviamente atentavam contra a violência sexual da mulher, ficavam sem criminalização, porque não eram inseridas, enquadradas dentro do estupro e ficavam apenas com uma contravenção penal que, como eu falei para vocês, uma simples multa resolvia a situação e o autor da violência saía impune. Outra questão importante que trata essa lei é a questão de divulgação de imagens íntimas. É a apologia ao sexo, ao estupro ao vulnerável, a apologia à pornografia. Dentro dessa situação vivida, e muitas mulheres vão conseguir entender no seu dia a dia, é uma questão que a gente chama de pornografia de revanche. O que seria isso? Dentro da liberdade sexual da mulher, quando num relacionamento, muitas vezes ela troca imagens íntimas com o seu companheiro, com o seu marido. O que ocorre? Após o término desse relacionamento, com o intuito de vingança, de humilhar, de desmerecer essa mulher em público, essas imagens são divulgadas, obviamente, sem a anuência dessa mulher, sem a anuência dessa vítima. Essa mulher, ela sofre um constrangimento absurdo, porque nós não podemos esquecer que falamos de uma sociedade machista, patriarcal. Eu tenho clientes aqui que sofreram uma violência, uma depressão muito grande, muitas mulheres, inclusive, chegaram a se suicidar. Então, é uma questão muito importante. O que fazer nessa situação prática? Faça um print screen da tela. Faça uma cópia dessa tela, tire uma foto dessa tela onde a sua foto está sendo divulgada. Faça um boletim de ocorrência. Peça o auxílio de um advogado para que notifique o site, porque os sites têm condições de perceber uma imagem indevida sendo transmitida e coibir isso.
Então essa questão é muito importante, lembrando que a gente fala de uma pena, de um tipo penal que foi criado, de uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. E quando nós falamos dessa segunda parte tipificada nessa lei de importunação sexual, nós não falamos apenas de publicar, transmitir por qualquer meio eletrônico, receber, divulgar, sem o consentimento da pessoa que está no vídeo ou na foto, fazendo apologia, como dito, à pornografia, ao sexo, a questão do sexo como vulnerável, isso é crime. E quando nós falamos dessa situação de pornografia de revanche, ou seja, quando comprovado que houve uma relação íntima de afeto entre o autor da violência e entre a vítima, e que ele está se utilizando dessa situação, deste crime, para atingir a honra dessa pessoa, para desmerecer, para atingir a dignidade da pessoa humana dessa vítima, existe uma previsão para aumento de pena. Então, com todas essas situações, em resumo, o que eu quero dizer é que a violência de gênero não é mais uma situação naturalizada, não é mais uma situação invisível. A mulher tem direito à sua liberdade sexual e à preservação dos seus direitos em todas as esferas, que são colocadas também pela Lei Maria da Penha, na esfera física, na esfera psicológica, na esfera moral, na esfera patrimonial e também na esfera sexual. Juntas nós somos mais fortes. Não julgue essa mulher. Dê a mão à sua amiga. Denuncie, porque não somente a vítima precisa denunciar. Acolha essa mulher. Não julgue essa mulher. Espero que eu tenha contribuído com um aprendizado sobre esse tema. Feliz de estar aqui falando com vocês. Deixo um beijo bem grande para todos vocês em casa e um especial para Claudete.